Olá, Fátima. Estás um bocadinho cortada aqui no meu ecrã, mas espero que as pessoas te vejam bem. Olha, antes de mais, bem-vinda. Estava aqui muito aflita a tentar entrar. E não estavas a conseguir. Não Pronto, estava a mas olha, mas conseguir. já estás aí. Eu estava a fazer uma breve apresentação, mas vou ser rápida na apresentação porque eu acho que é importante mesmo é ouvir sobre estes temas. A Cláudia, dizia eu, é psicóloga, é terapeuta familiar e de casal, é autora de alguns dos livros que eu mais gosto e mais aconselho a toda a gente. Um dos livros chama-se Os 25 Hábitos dos Casais Felizes. Por favor, quem tem uma relação e a quer preservar deve ler este livro e pôr em prática os ensinamentos. Tem muitos mais, mas há aqui um livro que eu aconselho a todas as pessoas que não só se estão a separar ou que pensam separar-se ou que querem estar devidamente informadas, que é um livro que se chama Continuar a ser família depois do divórcio. Tem realmente informação muito, muito útil e que evita uma série de asneiras que às vezes se fazem e depois, por norma, são as crianças que pagam a fatura. E este é daqueles livros que eu aconselho a qualquer pessoa que esteja a passar por esta situação. Procurem os livros da Cláudia Moraes e vão ver que é mesmo uma ajuda muito importante. Minha querida, vamos Obrigada. ao tema. Isso é Bem, verdade, sabes que eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, não é? E sei bem a qualidade sim, daquilo que tu fazes. sim. Vamos a este tema de como estará a sua relação pós-quarentena. Para já deixa-me perguntar-te, até porque sei que continuas a dar consultas É verdade. online aos teus pacientes, que percepção é que tu tens do que está a acontecer às relações depois de estarmos fechados em casa tanto tempo e quem tem alguém a viver com alguém? Bom, eu diria que há aqui várias realidades dentro desta realidade e ainda hoje, durante uma consulta, houve alguém que me dizia que é difícil ouvir dizer sistematicamente que estamos todos no mesmo barco, quando na verdade não estamos. E essa é a mais pura verdade. Há uma colega minha que se chama Liliana, que tem um blog muito engraçado, que é o Quadripolaridades, e a Liliana disse uma coisa há umas semanas muito curiosa. Ela dizia que de facto, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos debaixo da mesma tempestade, mas há barcos muito diferentes, há inclusive quem esteja em autênticas canoas, não é? Muito mais vulneráveis. E isto aplica-se de facto aqui às famílias, ou seja, e no meu contacto direto nas consultas eu observo isso mesmo. Eu tenho, e falando aqui das relações de casal, tenho desde pessoas que estão a viver sozinhas, ou seja, sem o companheiro ou a companheira, seja porque têm uma relação ainda recente e, portanto, ainda não tinham dado esse passo, e, portanto, continua a haver uma relação, mas as pessoas estão literalmente Paradas, sozinhas não e é? paradas e Paradas aqui também. mas separadas fisicamente, não é? Com tudo o que isso implica, nomeadamente ao nível do contacto físico, que é algo de que eu ouço falar muito poucas vezes, porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão confinadas com as respectivas famílias não fazem mesmo ideia do que é estar a viver este confinamento sem toque. Não é? Porque nós podemos conversar à distância das videochamadas, mas não haver toque. Fátima, há pessoas que não são tocadas há 50 ou há 60 dias. Há um impacto aqui, mas dizia eu que há desde estas situações, falamos das famílias com filhos pequenos que estão pelos cabelos com tudo aquilo que há para fazer, depois há os casais com filhos mais autónomos, que muitos deles, curiosamente, estão também a redescobrir-se enquanto casal, não é? Porque nem tudo é mau no meio Claro. desta pandemia. Há muitas famílias, há muitos casais que me descrevem uma certa esquizofrenia. Ou seja, porque, por um lado, há muito amor aqui no sentido de passamos mais tempo uns com os outros e também nos comovemos mais vezes com alguns gestos, mas depois há muitas outras alturas em que explodimos, em que rebentamos, se calhar nunca como hoje foi tão importante pedir desculpa, não é? Eu acho que a maior parte das famílias devem ter pedido muitas vezes desculpa nas E dizer últimas semanas obrigada. Eu acho que e dizer o obrigada, obrigada e a sem gratidão dúvida. ganharam um valor acrescido, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E depois há efetivamente aqui alguns casos mais delicados, não é? Como eu já disse também quando conversámos da última vez no programa, a verdade é que as pessoas já tinham uma vida
antes de tudo isto, tinham problemas antes de tudo isto e, em alguns casos, de facto, essas dificuldades acabaram por ser agudizadas por esta situação. Portanto, há aqui de tudo um pouco. Eu, sinceramente, fico feliz com todos os exemplos, porque como há pessoas que eu já acompanho aqui há algum tempo, fico feliz quando as pessoas me dizem que há coisas positivas no meio desta pandemia, não é? E que estão também a conseguir, algumas delas, reinventar-se individualmente e enquanto casal. Olha, mas deixa-me perguntar-te uma outra coisa, que é, tu há pouco disseste que fala-se muito pouco nesta questão do toque. E é verdade. Eu pergunto-te, tu enquanto psicóloga, e agora vamos pensar naqueles casais que nesta altura, por razões várias, não podem fisicamente estar juntos, porque há muitos casais que fisicamente estão separados, ou porque um dos elementos trabalha, por exemplo, nos hospitais, está na linha da frente e não pode estar com a sua família, mas há realmente muitos casais que não têm sequer esse contacto físico. Que impacto é que isto tem? Porque nós precisamos todos de toque. Todo toque. E mais, há outra questão que é, às vezes termos em casa a pessoa que é o nosso companheiro, a nossa companheira, mas também não poder haver qualquer espécie de toque, porque esta é uma pessoa que ou lida com muitas pessoas, ou no fundo está exposta a risco. Como é que nós aprendemos a não tocar? Bom, eu diria, em primeiro lugar, e de novo, há aqui várias realidades. O toque tem um impacto brutal pela positiva em rigorosamente todos os seres humanos. De resto, há estudos que nos mostram, por exemplo, que a nossa resposta à dor física é muito diferente em função do toque. Ou seja, se eu tiver de fazer um exame que seja doloroso fisicamente, aquilo que é observável é que se houver alguém, seja o meu companheiro, seja outra pessoa de quem eu gosto muito, que toque na minha mão, o impacto daquela dor física, daquele exame mais invasivo, é substancialmente menor. Portanto, isto dá-nos aqui uma ideia, creio eu, da importância, do valor terapêutico do toque. Agora, depois, a par disto, portanto, pela negativa, naturalmente que o impacto, a inexistência do toque e sobretudo aqui das pessoas que nos são mais próximas, tem um efeito brutal. A capacidade de resposta, a resiliência a essa ausência já varia muito de pessoa para pessoa. E há pessoas que são efetivamente mais resilientes, mais otimistas, mais capazes de se centrarem aqui no médio e longo prazo, no fundo, mais capazes de interiorizar que este é efetivamente aqui um mal necessário em nome de um bem maior. Há outras pessoas, e a realidade é o que é, cada um é como é, ninguém é melhor do que ninguém, mas há outras pessoas para quem o impacto é muito maior, precisamente porque não há essa capacidade, não há esse otimismo, não há a capacidade de ver, no fundo, de encarar isto. E racionalmente a pessoa até é capaz. A maior parte das pessoas com quem eu tenho conversado conseguem dizer-me que reconhecem que estas são escolhas que são feitas por amor, o que não significa que emocionalmente se consigam aguentar, não é? E claro. eu insisto, há aqui uma diferença entre nós não podemos tocar no nosso companheiro romântico, nossa companheira romântica, mas nós estarmos rodeados de outras pessoas, seja porque em casa temos filhos, seja porque saímos para trabalhar, no caso, por exemplo, dos profissionais de saúde, que não andam aos abraços, mas se eu estiver de luvas e tu estiveres de luvas, nós podemos tocar-nos, não é pele com pele. Sim, mas é proximidade, que é o que nós precisamos. Mas é proximidade. Há algumas pessoas que estão, Fátima, literalmente sozinhas, ou seja, não há ninguém que as toque. E isto tem efetivamente aqui um efeito brutal e eu envio desde já a minha profunda solidariedade para com todas as pessoas que estoicamente, estão a dar o seu melhor para se aguentarem firmes. Algumas pessoas que estão realmente sozinhas estão a deixar mensagens e a dizer que efetivamente estão longe, por outras razões, mas estão longe dos filhos, estão longe dos netos e enfim. E há ali uma solidão que é complicada de gerir. Eu queria aqui abordar uma outra questão contigo e têm-me chegado muitos testemunhos nesse sentido, por isso é que me lembrei dentro deste tema de como é que estará a sua relação pós-quarentena, que é
Como é que conseguimos, até porque ainda não temos indicação para sair livremente, fazer uma vida livremente, ou seja, ainda temos que permanecer muito em casa e, no caso dos casais, muito, se calhar, os dois, com filhos ou sem filhos, mas os dois. É Que verdade. estratégias é que tu nos podes ensinar a todos para baixar os níveis de stress e de ansiedade que se vivem dentro de casa, para que não, usando uma expressão que toda a gente percebe, salta tampa porque o copo ficou fora do sítio. Ou salta tampa porque o sapato está ali e devia estar a colar. Entendes o que eu estou a dizer? Para que as pequenas coisas não ganhem proporções de tal maneira que às tantas as pessoas não podem olhar umas para as outras e bem espremido, foram coisas pequenas, não foram assim coisas tão grandes. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental, mas assim mesmo é essencial, aceitarmos que isso vai acontecer e que é humano que aconteça. Não é Ou seja, desejável. aceitar isso sem questionar. Pronto, ouve lá, faz parte. Sim, nesse sentido, ou seja, aceitar que estas são condições de facto especiais, são condições únicas, que estamos todos sob muita pressão e que vai acontecer, ou seja, vai haver alturas em que de facto vamos ter reações desproporcionais, vamos falhar e vamos falhar exatamente com as pessoas que gostam mais de nós e de quem nós mais gostamos. Claro que não é desejável que isso aconteça a todo momento, porque isso sim vai desgastar muito as nossas relações. Mas a primeira coisa é, de facto, aceitar que isso vai acontecer. Segundo lugar, Não te pedir percas no teu desculpa. raciocínio, não te percas no teu Não. raciocínio, mas uma das pessoas que está a assistir ao direto, só não tive tempo de ver o nome, vocês podem colocar questões, estejam à vontade. Deixou como sugestão para a pergunta que eu te fiz, falar, elogiar e ajudar. Concordo com tudo. Agora, por partes, porque se há coisa que nós todos sabemos é que é muito fácil falar, não é? Falar é fácil, depois colocar em prática. A maior parte das pessoas com quem eu tenho conversado em consulta e que têm naturalmente também cometido erros, têm as melhores intenções, Fátima, têm as melhores intenções e têm a intenção de elogiar, têm a intenção de serem os melhores companheiros ou companheiras, mas vão falhar. Terem paciência, Tudo, têm a tudo, intenção tudo. disso tudo. Agora, estas são condições especiais, como eu dizia, nós vamos falhar, vai haver momentos em que vamos ter reações de facto desproporcionais com a pessoa que nós mais amamos e é fundamental que no momento em que temos literalmente a percepção de que exageramos, saibamos pedir desculpa. Ou seja, saibamos dizer, eu exagerei, eu explodi e mais do que isto, ou paralelamente a isto, saibamos aqui entrar em contacto com as nossas emoções, ou seja, na maior parte das vezes é de facto sobre as questões pequeninas que os casais discutem, é a propósito de questões muito pequeninas que as pessoas explodem. Agora, isso não significa que aquele seja o real problema. Se eu estiver com uma série de videoconferências umas atrás das outras, tenho os trabalhos dos meus filhos por fazer, tenho toda a casa de pantanas e de repente surge o meu marido a perguntar onde é que está não sei o quê, Fátima, é nele que eu vou descarregar. Claramente. Se vou estar a ser injusta, claramente. Agora, naquele momento, o problema não é a pergunta que o meu marido me está a fazer. Naquele momento sou eu. Estou aqui dominada pelas minhas emoções. Então, depois é importante que eu entre em contacto com as minhas emoções, ou seja, que eu consiga ser tolerante comigo no sentido de aceitar que eu errei, vou errar provavelmente mais vezes, mesmo que queira dar o meu melhor, mas por outro lado tentar aqui de facto investigar o que é que se passou aqui, de que forma é que eu porventura não estou a proteger-me e que emoções é que estão para lá da minha irritabilidade. De uma maneira geral, a nossa irritabilidade é um sinal da nossa ansiedade. Ora, é fácil de adivinhar que nós estamos todos sob níveis de stress muito elevados. Agora, há coisas específicas que todos nós podemos fazer, mesmo os casais que têm muito trabalho, que têm que conciliar vários papéis. Então vamos às soluções, que eu acho que temos que dar soluções às pessoas. Exatamente. Então, primeira coisa e fundamental diz respeito ao movimento. Ou seja, quando falo em movimento não me refiro apenas ao desporto, à atividade física. Falo ao movimento no sentido literal. Muitos de nós passam hoje ainda mais horas em frente a um computador. É verdade. Nós temos de fazer o trabalho à distância e, portanto, muito do trabalho que fazíamos também em movimento, fazemos agora em frente a um ecrã.
muitos de nós fazem esse trabalho no mesmo sítio onde fazem os trabalhos com os filhos, no mesmo sítio onde cozinham. E há pessoas que passam, Fátima, literalmente o dia todo na mesma divisão da casa. O que significa que estão literalmente assim, ou seja, o corpo está contraído e isto faz com que o stress se acumule ainda mais. Então, no meio de todos os nossos afazeres, é essencial, e sobretudo, insisto, quando há dois adultos em casa, porque nem sempre há, mas quando há dois adultos em casa, que haja aqui algumas bolsas do tempo, e essas bolsas de tempo podem não chegar a 1 hora, mas se cada um tiver algum tempo para sair um bocado, pode ser para sair para a outra sala ou para outro quarto, pode ser até para o quarto das crianças, e para poder movimentar, seja para fazer uma aula online, para poder, de facto, aqui... Olha, às vezes, Cláudia, só espreguiçar, tu já é verdade. Das tecnologias, estamos todos um bocadinho fartos delas, é verdade, mas trazer, de facto, aqui o movimento. Depois, uma outra coisa fundamental é lembrarmos de que, mesmo no meio deste stress todo, nós estamos vivos, não é? Há vida em nós, há vida em nós. E a vida, enquanto houver vida, ela tem de ser vivida. E às vezes, se nós olharmos, por exemplo, para as crianças, a minha filha tem 4 anos e, portanto, como qualquer criança de 4 anos, algumas vezes brinca sozinha e perde-se na sua imaginação. E é muito giro ouvi-la, porque ela tem conversas com ela própria, não é? Tudo dentro da imaginação dela. Isto leva-me aqui a uma área da vida que tem a ver com a sexualidade. A sexualidade, o erotismo, o que é, senão a imaginação, não é? O podermos fantasiar. Ora, quando eu falo com casais a propósito da intimidade sexual, a propósito da sexualidade, eu deparo muitas vezes, como acho que é fácil de compreender, aqui com algumas diferenças até em termos das expectativas, não é? E é normal que assim seja. Alguns de nós estão a viver tudo isto com muita, muita, muita ansiedade. Outros de nós estão a viver com alguma ansiedade, mas estão efetivamente mais capazes de continuar a explorar a sua imaginação, de continuar a explorar o seu erotismo e têm um profundo desejo de continuar a ligar-se à pessoa de quem gostam também por essa via. Mas não te percas, mas deixa-me só pegar aqui na questão da sexualidade, porque efetivamente não deve ser fácil, bom, aí eu não tenho experiência nesta altura para poder manifestar, mas não deve ser fácil manter aquilo que tantas vezes nós ouvimos, vocês, psicólogos, os sexólogos, indicar como sendo importante alimentar o romantismo, as experiências diferentes, etc., quando as pessoas estão a viver estes níveis de ansiedade. Porque eu no outro dia estava a ler uma notícia que também até gostava que tu falasses também neste tema, que é, com esta questão do confinamento, até tomei aqui nota, houve um acréscimo brutal de acesso a sites pornográficos. O que me levou a pensar o que é que estará a acontecer efetivamente, porque as pessoas, se calhar mesmo que queiram ser românticas, que queiram ter uma disponibilidade diferente para a sexualidade, primeiro, estão dentro de casa, mas muito esgotadas por aquilo que tu estavas a dizer. Trabalhas a partir de casa, acompanhas os trabalhos dos miúdos, fazes as tarefas todas. Às tantas, tudo se ressente, até a vida sexual, não é? Sem dúvida. E é importante, essa notícia, calculo que entretanto tenho surgido várias, mas li, e foi logo em março. Ou seja, logo nas primeiras semanas de confinamento, houve de facto um aumento brutal do acesso a sites de pornografia. Ora, se nós tivermos em consideração que, estatisticamente, há muito mais homens a consultar estes sites, é fácil também aqui identificar algumas diferenças de género. E, de facto, aquilo que nós sabemos é que, tendo quer homens, quer mulheres aqui, uma necessidade do ponto de vista sexual, ou seja, todos nós temos a necessidade de sentir prazer, todos nós nos ligamos também através do sexo, mas é verdade que o impacto das emoções é diferente para homens e mulheres. E isto agora fazendo aqui alguma generalização, quando há dificuldades de um ponto de vista emocional, de uma maneira geral, para as mulheres é logo muito mais difícil entregarem-se em pleno de um ponto de vista sexual. Para os homens, quanto mais vazio houver de um ponto de vista da intimidade sexual, mais difícil se torna comprometerem-se de um ponto de vista emocional. Portanto, é fácil aqui adivinhar, de fundo, a facilidade de haver aqui círculos viciosos. Agora,
Eu explicava há bocadinho que a ansiedade, existem níveis diferentes em cada pessoa e é essencial que nós respeitemos aquilo que sentimos, que respeitemos a nossa natureza, a nossa personalidade, mas isso não significa que nos resignemos, Fátima. Isso não significa que não haja nada a fazer pela nossa relação. Uhum. Eu tenho o direito de assumir que estou exausta. Eu tenho o direito de assumir que a última coisa que me apetece é pensar em sexo. Eu tenho o direito de fazer isso tudo. Eu também tenho a possibilidade de pensar genuinamente naquilo que eu quero para a minha relação, naquilo que eu quero para a minha família. E se nós pensarmos agora mais em termos até familiares, nós todos, a maior parte dos casais que têm filhos, aquilo que querem é a possibilidade de oferecerem aos seus filhos a manutenção dessa família. Ora, isso implica que nós consigamos, de facto, cuidar da nossa relação. Não implica que nos anulemos, não implica que sejamos ou tentemos ser super-homens ou super-mulheres, porque isso ninguém vai conseguir ser. Uhum. Mas implica que trabalhemos, e as relações dão trabalho, agora, de certeza absoluta. Se calhar é o que dá mais trabalho. Exatamente, agora dão ainda mais trabalho, mas lá está, da mesma maneira que nós damos o nosso melhor para que, mesmo confinados, mesmo com todos estes papéis todos, haja algum tempo para brincarmos com os nossos filhos, porque nós encontramos esse tempo, não é? E muitas vezes, de certeza absoluta que não temos vontade. Há dias em que aquilo que nos apetece é que eles adormeçam mais cedo para que nós possamos descansar um bocadinho e ver uma série da Netflix. Já muita gente assumiu isso publicamente, que não sei quem é que no outro dia teve no meu programa, que eu até achei muita graça, porque no seu testemunho dizia o momento melhor do dia, mas dizia isto com humor e com graça, e acho que ninguém leva a mal, e toda a gente que tem filhos entende. Dizia ela, o melhor momento do dia é quando chega às 9h30 e os filhos estão todos finalmente a dormir. E eu aí digo... E se calhar é a sensação que muitos de nós temos, quer dizer, não há vergonha nenhuma nisso, nós somos pessoas, não somos máquinas. Não há por que ter vergonha. Não há por que ter vergonha. E desse ponto de vista entra aqui uma outra variável e que tem a ver com as fronteiras. Ou seja, de uma maneira geral, nós precisamos que haja fronteiras, não é? Nós temos portas e não é por acaso. Neste momento, a maior parte dos casais não há fronteiras, ou seja, repara, mesmo em termos de espaço, não é? O nosso espaço de trabalho mistura-se com o espaço das crianças, com o espaço do marido ou da mulher. E nós falávamos ainda agora da questão da sexualidade. Curiosamente, o desejo sexual também está diretamente ligado a aquilo que eu chamo de uma certa distância de segurança. Ou seja, nós sentimos mais desejo também em função da existência deste espaço, não é? Eu sei que esta pessoa não é minha, eu sei que esta pessoa sai todos os dias. Outras pessoas, não é? E sai para brilhar. Para a sala, e da sala para aqui. E pior do que isso, em alguns casos, não só a pessoa não sai, ou seja, está sempre ali, Fátima, como ainda por cima está de pijama o dia todo. Não é? E quando a pessoa de quem nós gostamos está de pijama o dia todo e depois chega à noite e é suposto haver desejo, a verdade é que é mais difícil, não é? Porque de repente e sem querer nós podemos estar efetivamente aqui a desinvestir na nossa relação. Todos nós fomos bombardeados logo no início deste confinamento com uma série de sugestões. Eu própria procurei dar aqui algumas sugestões. E uma das coisas que nós todos ouvimos foi: temos de nos vestir todos os dias, temos de manter as rotinas, etc, etc. Claro que isto coloca-nos aqui mais pressão sobre os nossos ombros. Claro. Mas a verdade é que há aqui uma fundamentação e não tem a ver só com o autocuidado, com a autoestima. Também tem a ver com esta componente relacional, não é? E as relações podem e devem continuar a ser alimentadas. Não é porque eu estou confinada que eu tenho de desistir. Não, e tens de passar a ser descuidada, desculpa, porque se tu passas a descuidar, na verdade isto tem influência em ti, tem influência no outro, não é? Porque quando nós estamos descuidados, nós temos consciência que estamos descuidados. E isso, sem nos apercebermos, muitas vezes baixa a nossa autoestima. E quando nós ficamos com a nossa autoestima em baixo, agora estou a dar o meu testemunho pessoal, não pode não ter nenhuma justificação, ou seja, tu poderás explicar isto de outra maneira, mas quando baixa a nossa autoestima é como se nós perdêssemos uma parte do nosso brilho. E portanto o outro não nos vê com os mesmos olhos, porque nós também nos estamos a sentir um bocadinho patinhos feios, a raiz do cabelo já está grande,
tudo aquilo que normalmente fazíamos para cuidar da nossa imagem, se não o estamos a fazer, parece que se perde assim um certo brilho. E mesmo para os miúdos, eles depois embarcam neste descuidar coletivo. Portanto, acaba por não ajudar Sem nada nem dúvida. ninguém. Sem dúvida, sem dúvida. E eu estava a ouvir-te e estava a lembrar-me de uma psicóloga, de uma terapeuta de casais e terapeuta sexual, que é a Esther Perel, que fala muito sobre a questão do erotismo, do desejo sexual. E a Esther costuma colocar uma pergunta que é: o que é que liga o teu desejo? Ou seja, não é como é que o outro acende o teu desejo. Não, como é que tu ligas o teu desejo? Como é que tu acendes o teu desejo? E se nós pararmos para pensar, há alturas em que, seja porque a vida nos corre bem, seja porque estamos a sentir-nos muito produtivos em termos profissionais, sabes, aquela sensação de sou bom, eu sou boa nisto, isto corre-me bem. E nessas alturas, se nós observarmos, aquilo que acontece é que nós vimos para casa com um vigor e nós olhamos para a pessoa que está ao nosso lado. Ou seja, ele ou ela não passou a ser o Brad Pitt ou a Gisele Bündchen, não é? Somos nós que estamos bem connosco e olhamos para ele ou para ela e conseguimos reconhecer todo o seu potencial, conseguimos reconhecer todas aquelas características que nos atraem. E é mesmo muito importante que nós reflitamos sobre isto, ou seja, de que forma é que eu estou a ligar ou de que forma é que eu estou a desligar o meu desejo. Se eu estiver, por exemplo, Fátima, a ler e-mails até ir dormir, é muito pouco provável que eu tenha disponibilidade para me ligar ao meu marido, não é? Se eu estiver até essa hora aqui engolida pelos problemas profissionais, pelos meus afazeres Nem o vais profissionais. ver. Tu nem o vês. Exato. Eu não vou vê-lo. É exatamente isso. Agora, eu quero ser aqui solidária e compassiva com as pessoas que, insisto, neste momento têm de lidar com muito mais do que seria aqui humanamente desejável. E eu não quero de todo passar aqui a mensagem de que estamos todos em iguais circunstâncias. Não estamos. E não estamos. Olha, duas questões. E estou a pegar em coisas que vou lendo quando consigo. Uma delas, e eu gostava que tu comentasses isso, uma senhora que diz: quando as coisas não estão bem, já não vão melhorar com isto. Ou seja, imagina uma relação que já estava doente. Cai, e agora? Não é sempre assim, e quando digo isto, aquilo que estou a dizer é que não é isso que eu tenho observado. Como eu dizia há bocadinho, Fátima, que não estavam bem, na tua experiência, porque eu sei que tu continuas a dar consultas, há casais que, por exemplo, estavam a atravessar uma fase complicada e que, pelo facto de terem sido, vamos dizer, obrigados, não é, a estar mais tempo juntos, se redescobriram? Há relações que renasceram disto? Sem dúvida. E eu estou a acompanhar casais que já tinha começado esse acompanhamento antes e que estão efetivamente a beneficiar deste confinamento. Curiosamente, são normalmente casais cujos filhos já saíram de casa. Ou seja, são casais que não estão também a ser engolidos, não é, aqui, pelos múltiplos afazeres. E são casais que estão a descobrir algumas atividades em casa, o que é curioso. Nós não estamos todos nas mesmas circunstâncias também desse ponto de vista. Há pessoas que têm um jardim para cuidar e há outras pessoas que estão confinadas num apartamento, portanto, mas mesmo para quem está em apartamentos é muito curioso, porque há de facto casais que neste período conseguiram encontrar atividades, lá está, individuais, não têm de ser atividades a dois, conseguiram encontrar atividades individuais que os ajudam a relaxar e que os ajudam também a conectar-se. Há casais que, precisamente por estarem em casa mais tempo, têm trabalhado uma coisa que eu já falei também aqui, que tem a ver com o reconhecermos as nossas emoções. Há uma expressão em inglês que é name it till you tame it, ou seja, nomeia as tuas emoções até conseguires domá-las, até conseguires tomar conta delas. E isso é algo porque eu me bato muito nas minhas consultas, ou seja, eu procuro propor alguns exercícios, e são exercícios simples que passam basicamente por escrevermos sobre as nossas emoções, para que os casais, neste caso,
entrem de facto em contacto com as suas emoções, porque eu posso reconhecer que num determinado momento me zanguei com o meu marido, que estava irritada, isto é aquilo que sai primeiro, ou seja, como é que eu me estou a sentir? Estou a sentir-me irritada, estou a sentir-me revoltada. Ok, mas e para lá disto? Para lá desta irritabilidade, para lá desta revolta, o que é que eu estou de facto a sentir? Isto requer tempo, não é? Requer que eu pare para observar. Entretanto, quando a fúria dá tréguas, o que é que sobra? Eu estou a sentir-me triste, estou a sentir-me ansiosa, estou a sentir medo. O que é que eu estou aqui a sentir? Então, alguns destes casais, aquilo que estão efetivamente aqui a conseguir é a voltar atrás, ou seja, lá está, os episódios de tensão até existem, mas depois conseguem voltar atrás e dizer, olha, sabes, aquilo que eu quis dizer há bocado é que eu estava a sentir isto e que eu precisava daquilo. Isto faz toda a diferença, não é? Porque, ok, aquela pessoa zangou-se connosco, se calhar foi bruto ou foi bruta, mas depois volta atrás, vem pedir desculpa e vem explicar-nos e vem dar-nos uma oportunidade de nós sermos solidários com ela, não é? Sabes uma coisa engraçada? Desculpa, Cláudia. Aqui em muitos comentários que as pessoas estão a colocar, estão a falar nesta questão da comunicação. E, na verdade, a comunicação é a chave de uma boa relação, seja ela uma relação amorosa ou sem ser uma relação amorosa. Mas, efetivamente, estes exemplos que tu estás a dar, da pessoa, no fundo, assumir o seu lado humano e chegar ali e dizer, olha, desculpa, eu realmente não estive bem, saiu-me aquilo que eu não sentia ou aquilo que eu não pensava. Mas sabes que eu acho que esse teu conselho é um conselho válido, não só para as relações amorosas, mas para todas as relações. Eu, por exemplo, se fizer alguma coisa que acho que não estive bem como mãe, eu peço desculpa aos meus filhos. Tanto peço desculpa há de 20 anos, como peço desculpa ao que agora tem 11, mas que também já teve outras idades. Mas se eu acho que não estive bem, ou porque estava muito irritada, e outra das coisas que as pessoas estão aqui a colocar era aí que eu estou a ver aqui a questão das perguntas. Outra das questões que as pessoas... Desculpa. Que as pessoas estão aqui a colocar é... agora perdi-me. Olha, perdi-me no meu raciocínio. Estava a falar da questão do pedido de desculpa. Eu acho que realmente, quando nós pedimos desculpa, nós assumimos o nosso caráter humano. Assumimos. E nesta altura, efetivamente, há níveis... É aqui que eu me perdi, mas já me encontrei. Há níveis de ansiedade muito grandes dentro das casas, todas. Seja lá que tipo de família for, seja monoparental, seja... Não interessa. Há realmente níveis de ansiedade muito grandes e às vezes sai exatamente o oposto do que se pensa e do que se sente. Mas o pedir desculpa, como eu costumo dizer, uma expressão popular que é verdade, não nos cai os parentes na lama. Tu não te cai um bracinho, nem uma perninha, se chegares ali ao pé daquela pessoa que ainda por cima tu amas e que queres bem e dizes, olha, desculpa, não tive nada bem, não era nada isso que eu estava a pensar. Eu acho que isto baixa não só a ansiedade, é quase como se tu de repente tivesse um território neutro para as pessoas se sentarem e olharem de frente. Eu faço isso tanto com os meus filhos, eu vou dizer, é muito eficaz. E agora estou a falar eu como mãe, mas eu acho que isto é aplicável às relações conjugais. Diz-me tu se não estou certa. Concordo plenamente e queria só acrescentar que em relação aos nossos filhos isso é ainda mais impactante porque nós temos a responsabilidade de os educar, não é? E nós estamos cansados de saber que é pelo exemplo que nós os educamos. Sim. E, portanto, quando conseguimos pedir desculpa aos nossos filhos, isso é meio caminho para que eles consigam fazer o mesmo, seja connosco, seja com os amiguinhos, seja com quem for. Nós estamos efetivamente a mostrar-lhes, em primeiro lugar, que nós, tal como eles, temos o direito de errar, não é? E isto é mesmo importante, ou seja, porque às vezes, e sobretudo quando nós somos muito duros connosco, não é? Quando nos culpamos, e há neste momento, de certeza absoluta, muitos pais e mães que se culpam pelas tais reações desproporcionais que possam ter tido com os teus filhos. Sim. E quando não têm esta capacidade de aceitar os próprios erros e de pedir desculpa, involuntariamente empurram os seus filhos para esses níveis de exigência em relação a si mesmos. Claro. Ora, o erro faz parte da vida, não é? E parece mesmo incapacidade, se tu não pedes desculpa nunca a um filho, não aprende que pedir desculpa faz parte da É como se fosse um sinal de fraqueza, não é? É como se fosse um sinal de fraqueza e não é.
curiosamente, se nós olharmos à nossa volta, e eu proponho sempre isto às pessoas com quem trabalho, que tentem de facto observar. E tentem observar, por exemplo, as pessoas que elas admiram, não é? As pessoas a quem reconhecem a chamada personalidade forte, no sentido aqui da força, da resiliência. E quando nós prestamos atenção, nós verificamos que essas pessoas são aquelas que reconhecem os erros, são aquelas que conseguem pedir desculpa, não são aquelas que se armam em super-homens ou super-mulheres. Não, de todo. Quando nós nos vulnerabilizamos, quando nós assumimos, quando damos, entre aspas, parte fraca, é quando nós tomamos conta. Quando tomamos conta de nós. E isso torna-nos efetivamente mais fortes. E, portanto, podermos passar isso aos nossos filhos é brutal, não é? E é uma experiência muito bonita. É muito bonita e eu acho que se... eu tenho essa experiência com os meus filhos e, enfim, agora já reparei que passámos do tempo, mas tudo bem. Eu tenho essa experiência com os meus filhos e noto que isso não só me faz bem, mas faz-lhes muito bem a eles. Porque, então, se entrarmos... Sabes quando duas pessoas entram assim, em choque, quase como dois animais em choque, e tu empurras e empurras... Se de repente um diz, olha, efetivamente... eu acho que não tenho razão. Se a pessoa acha que não tem razão, assumir isso, não tenho razão. Eu estava a ver isto por um prisma onde não considerei a tua opinião nem o teu ponto de vista. Eu já me aconteceu isto com o meu filho, que tem assim uma personalidade muito vincada, e ele de repente para a olhar para mim de género, oi? Sabe, mas fica mesmo, quase que fica desorganizado com o meu pedido de desculpas. Não, mamã, tudo bem, não. E de repente está quase a pedir desculpa a mim, sabes? E é tão interessante de observar. Como é que duas pessoas se aproximam para um abraço só porque se pediu desculpa? Sim, extraordinário! Sim. Na prática, Fátima, quando nós pedimos desculpa, aquilo que nós estamos literalmente a fazer é mostrar que nos importamos, não é? Ou seja, de repente eu dou-me conta, seja porque exagerei, porque vi mal as coisas, mas eu dou-me conta de que estou a causar sofrimento àquela pessoa, não é? E quando eu mostro que me importo, eu ligo-me automaticamente. Eu costumo dizer que a base de qualquer relação, seja ela de casal ou não, é esta certeza de que há alguém que se importa. Que há alguém que se importa com aquilo que eu sinto, com aquilo que nós sentimos. E, portanto, quando nós pedimos desculpa, aquilo que nós estamos verdadeiramente a mostrar é eu importo-me contigo. Eu importo-me com aquilo que tu sentes, eu importo-me com aquilo que tu sentes a propósito das minhas escolhas, a propósito dos meus comportamentos. Olha, antes de terminarmos, porque já passámos do tempo, eu disse que era meia horinha, mas já passámos do tempo, e andámos por outras áreas que não como estará a sua relação pós-quarentena. Eu queria-te só pedir, antes de terminarmos, e depois poderemos marcar outro dia com outras conversas, mas que no fundo nos deixasses 2 ou 3 conselhos para, e aqui para os casais, estou a falar para os casais, quando terminar a quarentena. E agora? E quando as portas se abrirem? O que é que tu aconselhas aos casais? Eu não sei. Olha, se me fizesse esta pergunta, não sei. Bom, eu se calhar vou contornar um bocadinho, mas aquilo que eu vou dizer é que nós não sabemos quando é que as portas se vão abrir assim de forma escancarada e segura. Mas há uma certeza, isso vai acontecer. E é importante que nos foquemos nisso aqui, no fundo, como objetivo, e possamos trazer para essa altura também alguns objetivos. Ou seja, há muitas coisas, Fátima, que nós neste momento não podemos fazer, há muitos planos que vão ficar por concretizar ou vão, no mínimo, ser adiados. Isso afeta o nosso bem-estar e afeta o bem-estar das nossas relações. Mas a normalidade, o que quer que isso hoje queira dizer, vai voltar. E, portanto, se nós conseguirmos olhar para esse futuro e ir fazendo, de facto, aqui alguns planos, inclusive a 2, ou seja, sejam as viagens que agora não podemos fazer e que vamos poder fazer, seja outra coisa qualquer, seja também os objetivos individuais, ou seja, eu hoje há um projeto que eu não posso desenvolver, mas se calhar há coisas a propósito desse projeto que eu posso ir fazendo mesmo agora em casa. Isso dar-me aqui ânimo, que por sua vez vai alimentar a minha relação. Depois, nessa altura, ou seja, quando efetivamente as nossas vidas voltarem a mudar, é natural que haja de novo um choque e é natural que haja de novo aqui uma necessidade
de readaptação. Há Claro. alguns casais com quem já trabalhei e que passaram por outras crises que não esta, crises, por exemplo, até relacionadas com a doença física de um deles. Aquilo que eu queria dizer é que, para alguns casais, essas circunstâncias, esse tipo de crise acaba por ser efetivamente aqui um terremoto, não é? Uhum. E às vezes leva tempo a lidar com todas as marcas que ficaram aqui desse terremoto. O Covid, o confinamento, vai deixar algumas marcas e para alguns casais essas marcas podem ser efetivamente aqui profundas. Mas e se nós tivermos a consciência daquilo que queremos para nós, para a nossa relação, talvez possamos dar tempo para que outras mudanças possam também acontecer e aqui reconhecermos que há sempre a possibilidade de pedirmos ajuda. E se a minha relação é importante para mim e se eu Claro. reconhecer que não está efetivamente nos melhores dias, se calhar há quem me possa ajudar. Há quem possa Não é? ajudar, exatamente, é isso mesmo. Bem, minha querida Cláudia, já passámos da hora, não deu para falar de tudo, eu tinha aqui milhares de coisas para te perguntar, mas vamos ter com certeza outras oportunidades. Quero agradecer por ter estado aqui. Lembro Obrigada. que a Cláudia é uma das especialistas que se escreve para a minha plataforma, para o simpliflow.pt. É uma plataforma que eu aconselho a visitarem porque encontram resposta a muitas das perguntas que eu vi aparecerem aqui, como por exemplo, vi muitas questões relacionadas com a ansiedade. Há muitos artigos na plataforma escritos por profissionais credenciados, como é a nossa Cláudia, e portanto o convite fica para que diariamente consultem, há sempre um texto novo para ler no Simpliflow e onde também podem deixar as vossas sugestões, etc.